abençoe. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Cadê o povo? Cadê o povo? Tati acabou de chegar. Deus abençoe, Tati. Seja bem-vindo, Tati. Vitor, Deus abençoe. Muito prazer, tá dizendo. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Adelto Alves Pereira. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Com certeza Deus vai abençoar a tua vida nesta noite. Vitor Duarte, seja bem-vindo. Deus abençoe, Vitor. Glória a Deus. Mais alguém, mais alguém. Cadê o povo? Pessoal, vai avisando todo mundo da sua rede aí. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos junto aí até quase próximo das 20 horas. Com uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Estamos ministrando a nossa série Caminhando com Deus, tá bom? E hoje eu quero falar sobre Jacó, o homem que foi transformado na caminhada. Deus abençoe. Jairo Cutrim, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Jairo. Deus abençoe sua casa, sua família. Zé Gomes, Deus abençoe Zé Gomes. Glória a Jesus. Nesli, é isso. Nesli Andemirce, deve ser assim, né? Deus abençoe. Glória a Deus. A Monique só está curte a live. Obrigado, Monique. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando a nossa live. A minha live é segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas. Nós vamos aí até próximo das 20 horas hoje. J Estúdio acabou de chegar, Ângela Silva, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Glória a Deus, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Jorge Batista, Inanda Figueiredo, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Estamos iniciando a nossa live, já estamos aí próximo das 19h10, onde nós encerramos aí as apresentações e começamos com a nossa ministração. Deus abençoe, viu? Rita da Silva, João Silva, Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém, mais alguém? Cadê o povo, meu Deus? Cadê o pessoal do Facebook? Vai chegando você do Facebook, estamos iniciando a nossa live. Ana Morena, Deus abençoe. Tá dizendo oi, tudo bem? Tudo bem. Glória a Deus. Eliette Nunes, glória a Deus. Você pode permitir que os fãs publiquem e destaquem na sua live? Pode sim. Deus abençoe. A Aninha chegando aí. Pai do Senhor, Aninha Morim, Deus abençoe. Edilene Marçal, seja bem-vinda. Glória a Deus. Júnior Martins. Que mais? Eugênio Ribeiro. Fabiano de Alencar, deve ser. É Eugênio Ribeiro, Deus abençoe. Pessoal, fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo. Qual é a cidade? Qual é o estado que vocês estão nos assistindo? Quero poder aí falar para todo mundo aonde nós estamos chegando. Cheguei, paz do Senhor, meu pastor. Amém, Aninha. Deus abençoe sua vida. A Monique está dizendo que é de São Paulo, capital. Deus abençoe. E o Eugênio está dizendo que é de Minas Gerais. Minas Gerais aonde? Porque Minas Gerais não é um estado. Minas Gerais é um país. Tão grande que é. Fala para mim, Eugênio, qual é a cidade do estado de Minas Gerais que você está nos assistindo? Deus abençoe. Ana Morena, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso é esse, que tem estado conosco todos os dias e que tem abençoado a nossa vida de uma forma sobrenatural. Santa Maria do Salto, Deus abençoe. Santa Maria do Salto, Deus abençoe todo mundo aí. Glória a Deus. Ana Morena, 025, acabou de chegar, Deus abençoe. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Já estamos em Minas Gerais, em Santa Maria do Salto. Já estamos em São Paulo, capital, em Campinas, interior de São Paulo. Já estamos aqui em Minas Gerais, São Paulo, sendo representado. Eu quero saber de onde você está nos assistindo. Qual é a cidade, qual é o estado. E se não for do Brasil, qual é o país. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Maravilha, pessoal. Estou muito feliz com a presença de vocês. Tenho certeza que Deus há de abençoar a vida de cada um nesta noite de uma forma sobrenatural, como sempre o Senhor tem feito neste lugar. Amém? Ana Morena, Deus abençoe. Pedrolina Vieira, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, queridos? Olha só, uma pessoa aqui começou a me seguir, não tem o nome,
mas tem as inscrições aí do TikTok, user 30532271562228. Seja bem-vindo. Depois você fala, coloca o seu nomezinho lá pra gente saber quem é você, tá bom? Deus abençoe. Eduardo Ricardo está dizendo boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu pastor? Amém, Eduardo. Deus abençoe sua vida, varão. Glória a Deus. A Sônia Oliveira está dizendo boa noite, servo de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigado, Sônia. Que Deus também abençoe sua vida, sua casa, de uma forma sobrenatural. Jerusa, Francelina, acabou de chegar. Deus abençoe. Mais alguém? Suzy. Deus abençoe, Suzy. Valéria está acabando de chegar também. Deus abençoe, Valéria. Sônia Oliveira. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. A presença de vocês, querida, é que nos enriquece, é que nos alegra, é que nos dá ânimo de continuar pregando, ministrando a palavra do Senhor. Porque essa é uma chamada que Deus tem nas nossas vidas e que nós fazemos isso com muito prazer, com muita honra e também com muita seriedade, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. José Hilário da Cruz, Deus abençoe. Glória a Jesus. Mais alguém? Bruna Ibanez. Deus abençoe, Bruna. Mais alguém? Sônia Oliveira. Eugênio Ribeiro está dizendo, ore por mim, pastor. Amém. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Eugênio Ribeiro. Clamamos por intervenção do céu, ajuda e socorro. Só o Senhor tem resposta, só o Senhor tem cura, libertação. Só o Senhor tem vitória completa. E nós estamos profetizando sobre a vida do Eugênio nesta noite. O milagre, a transformação, a mudança. Ó Deus, em nome de Jesus, profetizamos o milagre, a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém, Eugênio? Deus abençoe. Paula Santos também acabou de chegar. Querido, vocês sabem que nós estamos iniciando uma nova série. E hoje a terceira ministração desta nova série, que o nome da série é Caminhando com Deus. E nós vimos aqui, por exemplo, o caso de Enoque, que andou com Deus e de repente foi arrebatado para o céu. Nós vimos também o caso de Abraão, que andou com Deus e Deus trocou o nome dele de Abrão, pai exaltado, para pai de multidão. E hoje nós somos filhos de Abraão. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador foram feitos aí pela promessa que Deus estabeleceu na vida de Abraão, como filho de Abraão, segundo a promessa de Deus. Amém, Jesus? Então é algo sobrenatural o que Deus tem nos ensinado através do caminhar com Deus. Hoje nós vamos ver sobre a vida de Jacó, o homem que também andou com Deus e foi transformado. O homem que andou com Deus e recebeu um outro nome. O homem que andou com Deus e foi tocado na juntura da sua coxa, de maneira que ele nunca mais foi o mesmo. Ele manquejava diante dos homens, mas andava correto na presença do Senhor, porque houve uma chamada da parte de Deus para a vida dele. Eu creio que Deus também, nessa noite, está chamando você, para que você possa andar com Deus, caminhar com Deus. Amém? Então Deus, ele chama, como diz a palavra do Senhor, mesmo as pessoas imperfeitas. Gênesis 25, 23 diz, e o Senhor lhe disse para quem? Disse para Rebeca, esposa de Isaque, há duas nações há no seu ventre, dois povos se dividirão nas tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Querido, parece em uma certa injustiça quando Deus determina desde o ventre quem vai ser quem. Tipo, muitas vezes, dando aquela ideia de que Deus está honrando um e desonrando o outro, aceitando um e rejeitando o outro. Essa é a ideia que dá ali. Mas a palavra do Senhor mostra que tudo que Deus faz é de uma forma profética. Deus, ele trabalha de uma forma profética. Quando Deus coloca essa expressão de que duas nações haveriam no ventre de Rebeca e a menor serviria, a maior serviria o menor, primeiro Deus estava querendo mostrar para nós, olha isso, que a partir do momento em que nós recebemos a Cristo como Salvador das nossas vidas, os propósitos estabelecidos pelos céus, nós deixamos agora de viver naquela primeira criatura, ou no primeiro nascimento. Porque a Bíblia diz que o primeiro Adão, ele veio e ele se perdeu por conta da desobediência. Então Deus faz agora nascer um outro homem. E esse homem na Bíblia é chamado segundo Adão.
Então existe agora uma segunda natureza que nasceu com um propósito. E esse propósito é redimir a primeira natureza. Então, dentro dessa visão profética, Deus começa a lançar ali os seus pilares. Você vai ver outro caso, por exemplo, que aconteceu com o filho de Judá com Tamar. Tá? Pérez e não lembro bem agora o nome do outro, parece que era Uzai, Pérez, uma coisa assim. Não lembro bem o nome do outro rapaz. Mas deixa claro que Deus está comunicando para nós ali agora algo sobrenatural. É claro que nem todos vão ver isso. Isso é somente para aqueles que são espirituais, para aqueles que discernem bem as coisas espirituais de Deus. Então, quando Deus fala o maior servirá ao menor, escuta bem. Você vai ver que dentro da nação judaica existe o princípio da primogenitura. Haja vista que os dois nasceram no mesmo momento. Então, se os dois nasceram no mesmo momento, escuta bem, humanamente falando, não daria para dizer quem é o maior, quem é o menor. Está entendendo? Não daria para dizer. Mas baseado na visão de primogenitura, aquele que rompesse a madre primeiro, aquele seria o primogênito. E aquele seria, então, em tese, o maior. Vocês estão entendendo? E é nessa visão que Deus traz, deixando para nós, claro para nós, que nós nascemos em Adão. A primeira natureza nossa nasceu em Adão. A segunda natureza nossa nasceu em Cristo. Essa segunda natureza é maior do que a primeira. Entendeu? É menor no sentido de ter nascido depois, mas é maior por conta da visão profética. Nós nascemos em Cristo, então o homem espiritual agora que nasceu em Cristo é maior do que o homem carnal. E é nessa luta que nós enfrentamos no nosso dia a dia, o homem que nasceu em Cristo, o homem espiritual, é que vai vencer a guerra. E a carne vai ter que se dobrar diante desse homem espiritual. É o maior, que é o que nasceu primeiro, servindo aquele que nasceu em segundo plano, que foi o homem espiritual, quando nós aceitamos Jesus. Então, isso daqui não está por acaso, isso daqui está sendo colocado aqui para trazer essa visão para nós, de que tem duas naturezas dentro de nós, uma natureza adâmica e uma natureza de Cristo. E a natureza de Cristo é maior, a natureza de Cristo tem poder, a natureza de Cristo vai prevalecer, entenderam? Então é isso que Deus está construindo aqui. Tá? Não é a intenção de definir quem vai ser calvinista, quem vai ser arminiano, não é nada disso. O que Deus está colocando aqui é mostrando para nós que nós, como homens que nascemos de novo em Cristo, nós somos o segundo homem agora, é que vai prevalecer. Amém? A segunda natureza é que vai prevalecer. Então é essa construção que Deus está fazendo aqui, tanto nesse caso aqui de Jacó e Esaú, quanto lá na frente o filho de Judá, dos filhos de Judá, que vai ser, que com certeza será os filhos de Jacó lá na frente, que vai ter esse mesmo episódio, que vai ter o caso do rapaz que vai colocar as mãos para fora e vai receber o fio roxo. Depois ele vai voltar a mão, e aí quando tirar, né, vai ver que o que tinha o fio roxo nasceu no segundo lugar, só que ele se tornou primogênito, porque ele rompeu a madre e ele pegou ali o direito, né, através daquele fio roxo no braço, dizendo que ele era o primogênito, quando na verdade ele nasceu depois. Então é dando essa ideia, Deus está construindo essa ideia para nós. Nós temos duas naturezas, e a natureza que nasceu segundo Cristo, ela é maior, e a que nasceu segundo Adão vai ter que se dobrar diante dessa natureza. Por isso que o pecado, que muitas vezes nós desejamos, que faz parte da nossa natureza terrena, ela é com certeza vencida pela natureza do homem espiritual que está em nós através de Cristo. Amém? Amém? Fazendo essas considerações para vocês entenderem, para que a gente não fique defendendo o lado A ou o lado B, mas tão somente defender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara e nos traz esses conhecimentos, essas revelações que nós precisamos buscar todos os dias, tá? Então o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então Jacó, ele nasce dentro de um propósito. Deus escolhe ele antes mesmo da perfeição. O chamado não depende de mérito humano. Então Deus nomeou Jacó ali para ser o segundo. E como segundo, ele ia reinar como primeiro. Ele já tinha determinado isso. Amém? Só que lá na frente nós vamos ver que o caso de Esaú ter perdido o seu direito foi porque ele foi relaxado com as coisas espirituais. Deixando claro que a natureza humana ela é relaxada com as coisas de Deus, enquanto que a natureza divina
ela tem apreço, ela tem esmero, ela paga preço, ela vai em busca, ela trabalha, ela paga aquilo que tem que ser pago para ter a presença do Senhor. Amém? Então, um começo marcado por atitudes erradas. Gênesis 27, 35, 36 diz: e ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Como disse ele, não é o seu nome justamente Jacó, tanto que 2 vezes já me enganou, a minha primogenitura me tomou, e esse que agora tomou a minha bênção. Isso foi Esaú trazendo a caça, depois de Jacó já tendo recebido a bênção do seu pai Isaac. E aí o pai então declara: olha, eu já te abençoei. Ele disse: mas não fui eu que o senhor abençoou. Ele disse: então foi seu irmão Jacó que veio aqui e que tomou o seu lugar e automaticamente tomou a sua bênção. E aí Esaú diz: 2 vezes já fez isso. Primeiro foi lá que é a primogenitura, agora tomando a minha bênção. Então Jacó, ele agiu com engano. Isso não, a Bíblia não deixa passar isso. A Bíblia declara, o Senhor declara isso. Ele fez algo errado, ele não deveria ter feito isso. É isso que ele está dizendo. Dá-se a entender que ele seria isso sem precisar usar de maracutaia, sem precisar usar desses meios, entendeu? Errados. Deus poderia fazer o que Deus ia fazer na vida dele, sem precisar fazer isso. Mas ele usou esses artifícios. E Deus deixa claro isso, tá? Mas as escolhas trazem consequência. Nem todo começo define o fim. Nós vamos ver que Jacó, ele começa errado e termina lá na frente bem, né? A Bíblia fala que o caso de Saul, por exemplo, Saul começa bem e depois já termina ruim. Salomão começa bem e termina ruim. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas começam mal, mas não é como se começa, mas é como termina. A Bíblia deixa bem claro isso, tá? Como termina. E o caminhar com Deus vai determinar isso. Judas andou com Jesus 3 anos e meio. A Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Mas existe uma chave tremenda na vida de Judas. É que Judas fazia tudo o contrário. Fazia tudo errado. Se você ler os evangelhos, você vai ver, em todas as vezes que cita Judas, cita ele fazendo alguma coisa errada. Ou se levantando contra a adoração, ou metendo a mão na bolsa, tá entendendo? Ou então sendo chamado como o traidor, porque ele vivia dessa forma. Então, quando chega o momento da entrega, que Jesus dá o pão para ele molhado, Jesus fala para ele assim: olha, o que tem que fazer, faça logo, faça depressa. E a Bíblia diz que quando Jesus fala isso, a própria Bíblia diz: Satanás entra nele. Então, ele tinha dado tanta abertura para o mal, que quando chegou na hora de executar o plano de Deus, Satanás já estava esperando tomar posse da vida de Judas. Então isso é claro, são as decisões que as pessoas tomam. Quando você toma uma decisão errada, você vai dar legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida. Tá? Não tenha dúvida, qualquer um de nós pode ser o homem mais espiritual que for. Se der lugar, o diabo vai entrar. Ainda que tenha promessa, ainda que tenha dom, ainda que tenha chamada, ainda que tenha nome. Tá entendendo? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? O encontro com Deus, então, muda a direção. Gênesis 28, 12 e 13 diz: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei, a ti e a tua descendência. Gênesis 28, 12, 13. O Deus se revela mesmo quando nós estamos fugindo. Jacó estava fugindo. Nós vamos ver o caso de Elias, quando ele estava fugindo lá da Jezabel, e ele entra na caverna, e Deus vai lá e chama a atenção dele. Está entendendo? Então, mesmo na fuga, Deus vai atrás. Deus vai nos socorrer. A Bíblia diz que Jonas estava fugindo, né? Deus mandou ele para Nínive, ele fugiu para Tarsis, e lá Deus encontra com ele no meio do navio, e jogam ele para o mar, e Deus salva ele através de um grande peixe. Então, mesmo na fuga, Deus vai atrás da gente. Eu sei que tem muitos cristãos hoje que estão fugindo do Senhor, fugindo da presença de Deus. Por conta do quê? Por conta de pecados, por conta de fazer coisas que desagradaram a Deus. Assim como Adão, né, fugiu de Deus quando Deus foi ao encontro, como ele fazia todas as tardes. Adão, onde tu estás? Ele disse: ouvia a tua voz no jardim, né? Tive medo, percebi que estava nu, tive medo e me escondi. E Deus disse: quem foi que falou para você, rapaz, que você estava nu? Comeste porventura do fruto que eu disse para não comer? Ele disse: a mulher que tu me deste, Senhor.
comeu do fruto, me deu e eu comi. Então, é interessante que quando o homem faz um pecado, comete um pecado, ele foge, ele quer fugir de Deus. Mas mesmo o homem em fuga, Deus vai lá. Deus vai lá. Elias estava dentro da caverna. O anjo do Senhor chega e traz comida para ele. E diz, que fazes aí, Elias? Então é importante nessa noite você entender que Deus se revela mesmo quando nós estamos fugindo. Por quê? Porque Deus quer caminhar conosco. Deus quer caminhar conosco. Deus quer levantar a sua igreja. Deus quer levantar o seu povo. O encontro com Deus, então, redefine o caminho. As nossas rotas, elas são redefinidas quando nós encontramos com Deus. Porque quando nós estamos fugindo de Deus, nós estamos fazendo rotas estranhas, rotas paralelas, entendeu? Caminhos que para o homem parecem direito, mas que o final dele é morte. Mas quando nós encontramos com Deus de verdade, Deus então redefine a nossa rota. Deus coloca realmente a gente na direção correta, tá ok? A presença de Deus, ela nos alcança onde nós estivermos. Aonde nós estivermos, o salmista diz, como eu fugirei da presença do Senhor? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu descer até a profundeza do abismo, lá tu estás também. Não há como fugir da presença do Senhor. Por isso, nessa noite, entenda que andar com Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Os homens estão fugindo de Deus. Os homens não querem encontrar com Deus, mas a Bíblia diz em Apocalipse que eles vão ter que se encontrar com Jesus naquele dia. Tá? Eles vão encontrar com Deus e vai olhar para o rosto dele, que brilha mais do que o sol do meio-dia. E eles vão ter que dar conta das suas vidas ali. Então, nós não podemos fugir do Senhor. Por isso que a melhor coisa é caminhar com Deus. É fazer igual Jacó. Jacó, ele entendeu, ele precisava de Deus, ele faz um voto com Deus, ele se entrega para Deus, porque ele viu que a vida dele estava totalmente errada. Ele tomou a identidade do irmão. Ele quis ser o irmão quando o pai dele fala, quem é que está aí? Ele diz, é Esaú, teu filho, meu pai. Quando na verdade era Jacó. Está entendendo? Então ele não assumiu realmente aquilo que ele era. Até Deus então vir ao encontro e tratar a alma dele. Deus, ele estabelece as promessas, apesar das falhas. Gênesis 28:15 diz, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho falado. Deus não desiste de quem ele chama. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Deus não desiste daqueles que pecaram e estão numa situação de fuga. Deus não desiste. O que o inimigo mais ganha terreno na alma das pessoas que pecam e não confessam, tá entendendo? É o medo instalado na alma da pessoa e dizer, Deus não vai me aceitar mais, Deus não me quer mais. Antes de você ser o que você é, Deus já tinha te recebido em Cristo. Isso é importante a gente entender. Nós somos o que somos hoje por conta de Cristo estar em nossa vida. Mas antes de nós sermos o que somos, Deus já tinha nos amado e já tinha mandado o Salvador por nós. Então, Deus nunca vai abrir mão dos seus filhos. Nunca. Mas agora nós temos decisões erradas, decisões de fugas, quando na verdade nós tínhamos que estar procurando a presença dele, andar com ele, caminhar com ele. A promessa não é cancelada pelas falhas. Você sabe que o maior problema do relacionamento do homem para com Deus se chama pecado. E o próprio Isaías deixa claro isso quando ele diz, né, os vossos pecados faz separação entre vós e vosso Deus. Faz com que ele vire o rosto de vós, com que ele não vos ouça. Então nós entendemos, biblicamente, que o maior problema do homem se chama pecado. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele pegou o pecado da humanidade e lançou sobre o seu filho. Isaías também diz, foi do agrado do Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Quer dizer, Deus matou o seu filho na cruz do Calvário. Deus matou Jesus, porque há uma discussão de quem foi que matou Jesus na cruz. Foram os romanos? Foram os judeus? Quem foi? Foram gentios? Quem foi que matou Jesus? Quem matou Jesus na cruz foi o próprio Deus, por conta dos nossos pecados que foram lançados sobre ele. Porque ele foi oferecido como um cordeiro para remir os nossos pecados. Então, se tem uma coisa que Deus trouxe uma solução completa para a humanidade, é a solução do pecado. Deus já resolveu essa questão.
Então nada mais pode nos separar. É isso que Paulo diz. O que poderá nos separar? Nada. Nada poderá nos separar. Agora, se a pessoa não confessa, se a pessoa foge, se a pessoa não vem caminhar com Deus, aí a coisa fica estreita. Então nós precisamos entender que Deus quer que você para de fugir. Encare os seus erros, os seus problemas e confesse o seu pecado. Tá? Porque as promessas de Deus não são canceladas pelas nossas falhas. Pelo contrário, quando nós confessamos, quando nós nos colocamos diante do Senhor, mais a nossa vida se alinha. Porque Deus ele vem, perdoa e traz sobre nós um ensino, uma didática, de maneira que a gente não pratica mais aquilo. É isso que Deus quer de você nessa noite. Então Deus garante sempre a sua presença. Ele quer caminhar conosco. O preço que ele pagou foi altíssimo. O preço, Pedro diz, não foi com sangue de carneiro, nem de bode, nem de animais que nós fomos comprados da nossa vil maneira de viver. Não, foi pelo sangue precioso de Jesus. Então, por isso, nessa noite, nós temos que entender isso. Parar de fugir e vir para Deus. E se colocar diante dele e dizer, Deus, eu quero caminhar contigo. Me ajude a caminhar contigo. Firma os meus artelhos, firma os meus pés, firma os meus passos, porque eu quero caminhar contigo. Amém? O processo de transformação leva algum tempo. Gênesis 31, 41. Olha o que aconteceu com Jacó. Nós estamos falando da vida de Jacó. E estes 20 anos eu estive contigo em tua casa. Ele falando para Labão. 14 anos te servi por tuas 2 filhas. E 6 anos pelo teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Nós vamos ver que Jacó enganou seu irmão. Jacó passou a perna no irmão 2 vezes. E aqui agora ele é passado a perna também 2 vezes. Foram 14 anos trabalhando para esposas dele. Ele casa com a esposa e Labão diz, você vai ter que trabalhar 7 anos. E aí ele trabalha 7 anos por Raquel. E aí o que acontece? Quando chega no final, quando ele se deita com a mulher, achando que era a mulher que ele tinha trabalhado, o sogro dele enganou. Deu a mais velha para ele, que era a Leia. Ela disse, aí depois ele veio com a conversa, não, é que aqui na nossa terra se casa primeiro as primogênitas, depois casa as mais novas. Como você ia casar com a minha filha, então você tinha que casar com a... Só que ele não falou nada disso no início. E nessa Jacó trabalhou 7 anos e recebeu a Leia, ou a Lia. E depois ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. E a Bíblia diz que ele amava tanto que aqueles 7 anos passou tão rapidamente. Tal era o amor que ele tinha por Raquel. E a palavra do Senhor diz que depois disso, ele trabalhou 6 anos para receber salário. E dentro desses 6 anos para receber salário, ele mesmo fala aqui, 10 vezes foi trocada a maneira de como ele receberia salário. Toda a intenção de Labão roubar todo o tempo a vida dele. E nesse processo de 20 anos, Deus estava tratando o coração, o caráter, a mente de Jacó, mudando a vida dele, levando ele a ser um crente de verdade, um homem cheio da presença do Espírito Santo. Porque é isso que Deus quer fazer conosco. Nós estamos numa caminhada. Não há um perfeito. A Bíblia diz, não há um justo, um sequer. Todos se perderam, todos se corromperam. Mas nós estamos num processo agora de volta para a casa do Pai. E esse processo da volta da casa do Pai, Deus vai exigir tratamento. Deus vai tratar alma, coração, história, comportamentos. Deus vai tratar muito a nossa vida. E nós precisamos aceitar isso. Jacó aceitou esse tratamento. Mas ele colheu o que plantou. Tudo que nós fizemos de errado nessa terra, nós vamos ter colheita. As pessoas, eu sempre digo para os irmãos, evitem errar. Evitem errar, porque a ideia de erro no mundo hoje é a ideia de levar vantagem. O cara que tem a sua esposa, ele disse, eu pegar uma outra mulher porque eu sou bom, porque eu sou garanhão, porque eu sou o cara, porque isso, aquilo. É mentira. Você está plantando uma condenação para a tua alma. E amanhã ou depois aquilo vai voltar para você. E vai voltar como colheita. Vai voltar com um problema sério. Eu conheci um rapaz que ele traía a mulher dele várias vezes. E a gente ensinava e dizia para ele, não pode fazer isso. A Bíblia diz isso. Ele não estava nem aí. Só que um dia a mulher dele cansou e disse, agora eu vou trair ele também. E ela começou a trair ele. O casamento acabou e ele ficou desesperado. Aí ele veio chorando. E agora o que eu faço?
que você faz? Agora você colhe o que você plantou primeiro, ora a Deus, pede perdão e Deus vai restaurar seu casamento. Hoje eles estão restaurados, estão firmes na igreja, buscando o Senhor. Mas teve que pagar o preço da sementeira. Não, cuidado com os erros que você pratica. Porque talvez você ache que você está levando vantagem, que você é o bom, que você é o cara, que não sei o quê, ou a mulher acha que está levando vantagem sobre o homem. Você está plantando algo para a tua vida. E lá na frente você vai colher. Paz, Senhor Ivo, Deus abençoe sua vida, varão. Glória a Deus. Haroldo Caetano, Albino Ribeiro, Deus abençoe. É o Haroldo lá da Cinti, né? Deus abençoe, Haroldo. Seja bem-vindo. Amanhã eu estou lá na célula, lá, viu? Aparece lá. Deus abençoe, viu? Então é muito importante vocês entenderem isso nesta noite. Jacó colheu exatamente o que ele plantou. Deus usa os processos para moldar o caráter. Deus não vai perder tempo, não. Cada situação que você abre de legalidade no reino das trevas, Deus vai permitir aquele espaço para tratar a sua alma. E vai vir com força. Vai vir com força. Eu estou falando para os irmãos ultimamente que Deus não está com muita paciência, mas não. Eu sou crente há muitos anos. Eu sou crente desde quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 58. Vou fazer 40 anos de cristão. E desde lá, desde quando eu aceitei a Jesus, eu sou ensinador, eu sou pastor, eu sou obreiro na casa do Senhor. Eu já vi cada coisa, vocês não têm noção. E no passado as pessoas faziam coisa errada e demorava tempo para vir juízo. Mas hoje o negócio está tão esquisito que as pessoas cometem o erro agora, dali uma semana, pá, a pancada vem. Então cuidado, cuidado, porque Deus não está brincando. Amém, Jesus? Pai, Senhor, Deus abençoe. Deus não está brincando. Nós precisamos levar a sério essa caminhada, porque Deus não é brincadeira. Deus te chamou para caminhar com Ele. Deus te chamou para andar com Ele. E você precisa entender isso. Então o processo faz parte. Então Deus usa os processos para moldar. O tempo faz parte da transformação. Olha, foram 20 anos para Jacó sair abençoado daquela terra. Foram 20 anos. Você tem noção o que é você esperar 20 anos para você ser abençoado? 30 anos? A Bíblia diz que Abraão demorou 25 anos para receber a bênção dele. Você tem noção que são 25 anos? Um quarto de um século? Entendeu? Então é isso que você precisa entender, que é assim que funciona no reino de Deus. Deus ele nos confronta para que haja uma mudança. Gênesis 32, 34, 25 diz: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subia. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a articulação da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Jacó lutando com Deus, lutando com o anjo de Deus. O que aconteceu com ele? Ele ficou aleijado. Ele ficou manquejando da perna. Houve uma marca, que houve uma guerra entre ele e Deus. Muitas vezes tem pessoas hoje que estão na cadeira de roda, estão marcados porque quiseram brigar com Deus, quiseram brigar com o chamado, quiseram discutir com os propósitos que Deus estabeleceu na vida dele, na vida dela. Então é muito interessante isso. Não espere Deus fazer algo no seu corpo para ficar marcado que Ele te chamou. Tá? Você pode fazer isso com o coração aberto. A Bíblia diz que há momentos de confrontos com Deus. Saulo confrontou com Jesus. Jesus olha para ele, derruba ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo olha e diz: quem és tu, Senhor? Né? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele achava que estava perseguindo a igreja, mas estava perseguindo a Jesus. Quantas pessoas se levantam aí hoje contra a igreja de Cristo, não sabendo eles que estão levantando contra Cristo? E na hora certa, Deus vai tocar. Saulo ficou cego 3 dias. Está entendendo? Jacó ficou com a perna manquejando. Aonde ele ia, todo mundo sabia que ele tinha entrado numa contenda com Deus, numa briga com Deus, e Deus tocou nele. Então Deus quebra o orgulho para gerar dependência. No confronto, Deus quebra o orgulho. Aqueles orgulhosos que acham que podem caminhar sem Deus, não adianta, querido. Eu estava olhando esses dias atrás, ouvindo a história de um homem chamado, acho que é Friedrich Nietzsche, um grande filósofo alemão, que o mundo admira de paixão esse homem. Só que ele é chamado de o homem que matou Deus. Olha isso. Ele assume que Deus está morto.
Só que a Bíblia diz, olha que coisa interessante. A Bíblia diz o tolo, diz o louco, não há Deus. O louco diz não há Deus. E você sabe como é que esse camarada morreu? Esse camarada ficou louco. Ele morreu louco. Porque ele disse que não há Deus. Todos aqueles que querem negar a existência de Deus enlouquecem, queridos. Está entendendo? E muitas pessoas que estão longe de Deus admiram esse homem. Acha que ele é, meu Deus, ele é o supra-sumo do conhecimento e da inteligência. E é o homem que, segundo ele, matou Deus. Você está entendendo? Então, nessa noite, cuidado com o teu orgulho. Porque o teu orgulho pode te levar a uma queda. O teu orgulho pode te levar a uma guerra contra Deus. E nessa guerra contra Deus você não vai ganhar. Ninguém ganha. Deus é super poderoso. Não tem como vencer o Senhor. A melhor coisa é se aliar. Há um ditado aí fora que diz que já que você não consegue vencer, se una a Ele. Você não consegue vencer Deus, se una ao Senhor. Muitos têm usado esse termo para se unir a Lúcifer. Dizendo que a maldade, o cara não consegue viver sem fazer a maldade, então ele já se une logo ao príncipe das trevas. Mas não é para... O Lúcifer não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o Senhor. Então, se você não pode vencê-lo, se une a Ele. Deixa de ser orgulhoso. Quebra esse orgulho no seu coração e caminhe com Deus. Não vai querer fazer igual Jacó, não. Viver no engano, na mentira. Porque uma hora ou outra, o problema vem. A transformação ela vem na luta espiritual. Deus está nos levando a cada dia para um tratamento de alma. Deus está levando a igreja brasileira a um tratamento de alma. Porque só vão sobreviver na fé aqueles que deixarem ser tocados por Deus e pelo seu Espírito. Aqueles que deixarão ser movidos pela palavra do Senhor. Somente esses ficarão de pé. Por isso que eu chamo a sua atenção nessa noite. Vamos caminhar com Deus. Aceite, está entendendo? Essa palavra de caminhar com Deus, de andar com Deus. Quem insiste na presença de Deus recebe a mudança de identidade. Quem não abre mão daquilo que Deus falou, da sua palavra, vai ter a sua identidade mudada. Gênesis 32, 27, 28 diz assim, ele disse-lhe, qual é o teu nome? O anjo fala para ele. Ele disse, Jacó. Então disse o anjo para Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Escuta bem aqui, não é que ele prevaleceu no sentido de que ele foi mais forte do que Deus. Ele prevaleceu porque ele cedeu à vontade de Deus. Ele cedeu aos princípios de Deus. Quando é que você vence a guerra espiritual? Quando você se rende ao Senhor. Quando você se rende ao princípio. Quer vencer igual Jacó venceu? Se renda ao Senhor. Se renda a Ele. Porque quando o anjo diz para ele diz para o anjo assim, olha, eu só vou te largar quando você me abençoar. O anjo então dá a bênção para ele. Qual que é a bênção? A mudança de identidade. Ele diz, olha, a partir de hoje você não vai ser chamado mais como enganador, como ladrão, como mentiroso, como as pessoas te veem. Mas a partir de hoje você vai ter um nome diferente. O teu nome agora será um príncipe. Você vai ser príncipe de Deus. O teu nome vai ser Israel, príncipe de Deus. Amém, Jesus? Então, naquele momento, Jacó, aquela briga que ele teve com o anjo, buscando uma mudança de caráter, uma mudança de vida, ele se rendeu ao princípio. E porque ele rendeu ao princípio, Deus então deu uma nova identidade. Se cada um de vocês que estão aqui hoje me ouvindo, colocarem no coração, eu preciso caminhar com Deus, e se você se render ao princípio e procurar viver de fato na presença de Deus, você receberá também uma nova identidade. É isso que a palavra do Senhor diz para nós em 2 Coríntios 5,17, né? Que aqueles que já estão em Cristo Jesus, né, tem uma nova identidade, é uma nova criatura, tá? Não anda mais na velha criatura, agora se faz tudo novo na vida dele, tá ok? Então Deus muda o nome e Deus muda a identidade de enganador para príncipe. Você quer ser príncipe de Deus hoje? Você quer mudar a sua vida, como você caminha com Deus? Então, querido, entre no caminho, aceite a vontade de Deus para a tua vida, obedeça aos princípios do Senhor,
O Itamar está dizendo, ora pela minha casa, mudança. Mudança e tribulação. O senhor Jacarilo está dizendo, você é de onde? Eu sou de Campinas. Quando vai dar live? Segunda, quarta e sexta. Vamos orar pelo Itamar. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Itamar. Pedimos, meu Pai, que o Senhor entre com providência na casa do teu filho. Segundo ele, está passando por tribulações, por guerra, por lutas. Mas nós clamamos que o Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o Deus que traz paz, o Senhor é o Deus que instaura um tempo novo. E nós profetizamos milagre sobre esta família, sobre esta casa, em nome de Jesus. E toda ação das trevas, toda ação maligna, nós estamos repreendendo e declarando por terra em nome de Jesus. Profetizamos bênção, profetizamos vitória e declaramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Itamar. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. A minha mãe está com problema no pulmão, Maristela. Pai, nós oramos também pela mãe do Mateus, do Itamar, que está com problema no pulmão, a Maristela. Clamamos e pedimos que o Senhor venha, que o Senhor traga cura sobre a vida da mãe do teu filho. Pai, em nome do Senhor, profetizamos um milagre sobre a vida da dona Maristela, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Itamar. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Então, queridos, ele teve o nome trocado de enganador, agora ele passou a ser príncipe de Deus. Quem permanece na caminhada de Deus vai ser transformado na caminhada. Aqueles que não desistem, aqueles que não olham para trás, aqueles que não voltam, o Senhor diz, deixa claro lá no livro de Hebreus, que ele não tem prazer na alma daqueles que retrocedem, daqueles que voltam para trás. Mas ele tem prazer naqueles que avançam, naqueles que rompem, naqueles que olham para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Por isso, que se você tem problemas, está na caminhada cristã, mas tem problemas. Ah, pastor, eu estou há tantos anos na igreja, não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, não consigo parar de usar droga, não consigo parar de prostituir, não consigo parar de fazer isso, fazer aquilo outro. Eu digo para você uma coisa, leva a sério. Leva a sério a caminhada cristã, porque na caminhada Deus vai limpar a sua vida, Deus vai purificar o seu coração, Deus vai endireitar suas veredas. Essa é a promessa do Senhor. Nós não conseguimos parar de fazer coisas erradas quando nós já estamos viciados nelas. Mas se nós amarmos ao Senhor, se nós buscarmos o Senhor com intensidade, com um coração santo, puro, não tenha dúvida, é Deus quem vai arrancar todos esses vícios. É Deus quem vai amarrar e arrancar de nós todo o mal, porque a Bíblia diz que Ele vai endireitar nossas veredas. Toma posse disso nesta noite e caminhe com Deus. Busque a presença do Senhor. Se coloque na dependência do Espírito. Observe a voz, a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Tome posse dessas verdades. Viva ela com intensidade. Ou então viva pelo menos aquilo que você consiga viver nesse primeiro momento. E vai pedindo para Deus expandir a tua mente, o teu coração, para que você possa viver mais intensamente essas verdades e esses princípios que Ele estabeleceu para nós andarmos. E não tenha dúvida, o mal não vai prevalecer, o mal não vai conseguir ficar na sua vida. Amém? O encontro com Deus deixa marcas. Gênesis 32, 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Peniel era o lugar da presença de Deus. A presença de Deus deixa sinais. Todas as vezes que nós entramos em Peniel, todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, nós somos tocados por Deus. E quando nós saímos da presença de Deus, nós não somos mais as mesmas pessoas. A Bíblia diz que Moisés foi até a presença de Deus. Quando ele voltou, o rosto dele brilhava tanto, que ele teve que colocar um véu, porque as pessoas se escandalizavam de ver a glória que estava sobre o rosto dele. Não há como uma pessoa andar com Deus, tá entendendo? E não ser mudado. A Bíblia fala, por exemplo, do cego que recebeu a cura e de repente ele foi questionado sobre a cura. E na medida que ele foi falando, as pessoas disseram, olha, esse homem anda com ele, porque ele já está falando igual a ele. As marcas de Cristo começam a ficar em nós. O próprio Pedro, quando ele negou Jesus, as mulheres que estavam ali sentadas na fogueira disseram, olha, ele fala igualzinho aqueles homens que estão com ele. A marca de Deus na nossa vida é nítida quando nós andamos com Ele, quando nós vivemos com Ele. Talvez Deus não vai tocar na sua coxa, mas Deus vai tocar no seu coração, na sua mente, nos seus olhos.
nos seus ouvidos, nas suas mãos. Quem sabe Deus vai fazer algo que a partir de hoje todos saberão que você teve um encontro com Deus e que você esteve em Peniel com o Senhor. A marca lembra a dependência de Deus. Quem encontra Deus nunca mais é o mesmo. Quem tem um encontro real com Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Ele não consegue mais praticar as coisas erradas que ele praticava antigamente livremente. Ele pode até praticar, mas sempre com um peso na consciência. Mas sempre com algo tocando ele, dizendo: você está errado. Porque você sabe, porque você já conheceu, porque o Senhor já falou contigo, porque você já desceu as águas, porque você já recebeu o Espírito Santo, porque você conhece os textos sagrados. Sempre ele vai ser incomodado quando ele praticar o mal, porque quem tem um encontro com Deus, quem anda com Deus, não tem como ser a mesma pessoa. Deus, ele restaura até mesmo os relacionamentos quando nós estamos andando com ele. Gênesis 33:4 diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Deus cura as feridas do passado. Esaú disse que mataria Jacó por conta do roubo que ele fez. Ele disse: eu não vou fazer isso no tempo do meu pai, enquanto meu pai estiver vivo, eu não vou matar ele agora, mas quando meu pai morrer, quando a minha mãe morrer, eu vou matar Jacó, porque ele me tirou o direito de primogenitura, ele me roubou as minhas bênçãos, ele roubou tudo, os meus direitos e minhas bênçãos, eu vou matá-lo quando meu pai e minha mãe morrer. E agora ele volta 21 anos depois, ele coloca os animais na frente, coloca o povo lá atrás e diz: olha, fica aqui o povo, e vai os empregados, vai com a bênção, e vai lá na frente e entrega para ele, para que ele não me mate. Amedrontado, morrendo de desesperado, com medo do irmão, porque o irmão tinha uma promessa: eu vou matar ele quando os pais morrerem. E quando ele encontra, a Bíblia diz que o irmão se lança ao seu pescoço, abraça, beija ele, e eles entram num choro tremendo. Ele não sabia, mas Deus já tinha tocado no coração do seu irmão para que o irmão o perdoasse pelas coisas erradas que ele fez. Deus cura as feridas do passado. Onde há conflito, Deus traz reconciliação. Quantos relacionamentos, marido e mulheres, foram transformados, voltaram a viver uma vida plena depois que encontraram com Jesus. O fato de você estar numa igreja, muitas vezes, não quer dizer que você encontrou com Jesus. Existem pessoas dentro de igrejas vivendo pior do que pessoas mundanas, porque ainda não tiveram a experiência de encontrar com Jesus. Mas quando nós encontramos com Ele, a nossa vida é mudada. Caminhar com Deus restaura os vínculos. Caminhar com Deus restaura relacionamento. Caminhar com Deus restaura união, marido e mulher, pai e filho. Quem caminha com Deus termina melhor do que quando começou. Gênesis 35, 9 e 10. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, voltando agora. Quando ele vai, ele vê a escada, ele faz o voto, e agora ele está voltando. E o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Deus ele é tremendo para trocar nome. Ele trocou o nome de Jacó, ele trocou o nome de Abraão. Abraão chamava Abrão. O nome dele significava pai exaltado. Pedro tinha um nome chamado Simão. Simão era um nome comum qualquer. Nome de pessoas que não tinham firmeza. Pessoas que titubeavam nos seus pensamentos. Que uma hora era uma coisa, outra hora era outra. Bem a natureza de Pedro. E ele diz: não, tu não és mais Simão, tu és Pedro. Eu te chamo de Pedro. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então Deus é perito em trocar nomes, quando aquele nome não está de acordo com o projeto e o propósito que Ele tem para nossas vidas. Jacó tinha um nome de enganador. Ele disse: não quero mais você caminhando comigo com esse nome. O teu nome agora será Príncipe de Deus. Deus confirma a transformação. O final é melhor do que o começo. A fidelidade de Deus permanece sempre. O homem pode ser infiel, mas Deus continua fiel. E se o homem não desistir do processo, Deus faz com que esse homem também se torne fiel. Jacó começa como enganador, mas terminou como príncipe. Deus não vê apenas quem você é hoje, Ele vê quem você pode se tornar se você aceitar os princípios, se você caminhar dentro do processo que Ele estabeleceu. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelos seus decretos. Talvez você não entenda por que a tua vida está assim. Mas se você estiver com Deus, caminhando com Deus, só confia.
Deixa ele trabalhar, deixa ele agir, que no final vai dar tudo certo. Assim como uma pedra bruta nas mãos de um escultor, o processo dói, mas o resultado é glorioso. Deus quer lapidar você. Deus quer polir você. Deus quer trabalhar a tua alma. Deus quer trabalhar a tua mente. Deus quer trabalhar a tua visão. Deus quer trabalhar o teu coração. E para isso é necessário você aceitar o processo. O processo é doloroso, mas é glorioso. Porque quando Deus terminar, você não terá dúvida de quem você está servindo. Aplicação prática. Reconheça suas falhas diante de Deus. Reconheça suas falhas. Permita que Deus trate o seu caráter. Permita que Deus trate a sua alma. Não fuja dos processos. Busque encontros reais com Deus. Gaste tempo com Deus. Porque qualquer hora que você for ao lugar do encontro, ali ele estará para te receber. Não há burocracia com os céus. Deus, ele consegue falar com todos ao mesmo tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o conhecimento. Ele tem todo o poder. E ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É o único que pode receber todo mundo de uma vez só. E falar com todo mundo de uma vez só. Deus não procura perfeitos. Ele transforma imperfeitos. Quem luta com Deus não sai igual. Se você decidir lutar com Deus, você vai perder como homem, mas vai ganhar como homem espiritual. Porque Deus vai transformar a sua vida. Eu aprendi que num confronto armado com Deus, duas coisas podem acontecer. Ou você morre, ou você vive como homem de Deus. Mas sempre você vai morrer como homem carnal. Se você entrar numa luta com Deus, você vai morrer como homem carnal e vai nascer como homem espiritual. Porque Deus, ele tem todo o poder para fazer isso. Então quem permanece na presença de Deus tem a identidade mudada. Então hoje é noite de Deus mudar a sua identidade. Deus está te chamando para você caminhar com Ele. Deus está me chamando para mim caminhar com Ele. É isso que Ele quer. Você precisa pagar o preço. Aceite o desafio. Aceite a vontade. Paga o preço de estar com Ele. Amém, Jesus? Que nessa noite Deus troque o seu nome. Vamos orar? Pai, nós queremos louvar o Senhor nesta noite. Oh Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque fomos chamados, Pai, para vivermos o seu processo, para vivermos a sua vontade, para estar debaixo das tuas leis. Eu sei que o mundo hoje está fugindo do Senhor. Eles estão arrumando subterfúgios. Mas a tua palavra diz, mesmo que o homem faça a sua casa além das estrelas, eu derrubarei de lá. Os homens estarão, meu Pai, pedindo para que as penhas e as rochas caiam sobre eles. Porque eles estão fugindo da presença do Senhor. Mas nós não, nós entendemos que precisamos estar cada dia mais alinhado com os céus. E por isso nós somos desafiados a viver na sua presença. Eu estou colocando nessa noite cada um dos teus filhos, que eles possam decidir caminhar contigo, que eles possam decidir a se colocar na dependência do Senhor. Então, Pai, chama os teus filhos, chama eles hoje para um concerto, chama eles hoje para o Val de Jaboque, para o lugar da presença, para o Peniel, o lugar onde o Senhor se manifesta, aonde o Senhor se revela. Ó Deus, no culto do coração de cada um, que tanto precisa do teu mover, que tanto precisa do teu agir. Eu sei que muitos pais estão sofrendo, porque estão dando vazão para a carne, estão dando lugar para os olhos humanos, para os olhos carnais, e têm distanciado do Senhor, e têm deixado a sua glória, têm deixado a sua presença, e têm trocado a glória do Altíssimo pela glória das coisas terrenas. Mas nessa noite, eu os coloco em tuas mãos, e como profeta na tua casa, como arauto na tua casa, como aquele que toca a buzina em Sião, a trombeta em Sião. Eu estou nesse dia anunciando que o Senhor, meu Pai, quer trocar os nomes, que o Senhor quer trocar as posições, que o Senhor quer elevar os teus filhos a um nível diferenciado. Então eu oro por cada um deles e os declaro abençoados nessa noite. Toma a vida dos teus filhos em tuas mãos, porque nós estamos profetizando milagre, nós estamos profetizando cura, libertação, estamos profetizando que os teus filhos vão se levantar da morte e vão viver um tempo novo na sua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por eles e os declaro abençoados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo e Esperança. Se porventura você se sentiu tocado e quer dar uma oferta para a obra que nós estamos tocando aqui, trabalhando, entre em contato comigo no privado, que eu passo para vocês o Pix da igreja, e vocês vão estar fazendo uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto, enfim, que Deus põe no coração de cada um de vocês, tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, entra pelo telefone 19 99702 3477. Estarei orando por vocês, estarei colocando vocês no nosso grupo de oração, tá? E Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Querido, Deus abençoe a todos. Não deu para mim falar muito aqui, porque hoje ainda tem que ir lá para a célula, lá na igreja. Estou até atrasado já. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.